A segurança psicológica é um tema muito importante para as organizações, na medida em que a mesma é um fator que contribui efetivamente para o surgimento de equipas de alto rendimento, pois são um ambiente em que todos os colaboradores sintam que podem ser iguais a si próprios e manifestar as suas ideias sem receios de serem alvo ou de críticas ou de julgamentos, é que o potencial e o melhor de cada um, enquanto indivíduo, surge como contributo para o grupo. Para tal, a existência de um bom plano e de uma boa definição de processos de avaliação é fundamental para criar um ambiente de transparência e feedback assertivo e contínuo, que leva cada colaborador a saber o que é esperado de si e poder dar o melhor de si próprio. O sistema PHCCS Web permite criar questionários de avaliação de vários tipos. Por exemplo, pode definir questionários de autoavaliação, com questões que levem o colaborador a pensar e refletir sobre o seu desempenho, e que levem o colaborador a questionar-se onde esteve melhor e onde pode melhorar, e até mesmo que novo desafio gostaria de abraçar no futuro, face a novas oportunidades que o crescimento da empresa faz surgir. Se precisar de adicionar mais alguma questão, nada mais simples. Basta clicar em adicionar pergunta, em seguida colocar o texto da mesma, expandir para completar a restante informação, como por exemplo um texto mais detalhado que dê mais contexto à questão colocada, em seguida definir o tipo de dados, tal como a data, se é numérico, se é inteiro, se é lógico, entre outros tipos disponíveis na lista. E já está. Neste caso, será um campo do tipo caractere. Pode ainda especificar um grupo para que as questões surjam ao colaborador, organizadas e agrupadas por este. E por fim, quantas colunas vai ocupar. Ou seja, imagine o ecrã dividido em 12 blocos, assim se colocar 12, o campo da pergunta vai ocupar todo o ecrã. Assim, neste caso, basta que ocupe metade do ecrã. Pode então colocar o número 6. E pode gravar. Neste momento já tem o questionário de autoavaliação desenhado, à medida das suas necessidades. E, acima de tudo, com as questões que determinou serem as mais importantes colocar, por forma a obter as respostas que vão permitir conhecer melhor as expectativas dos colaboradores e assim poder tomar as melhores decisões no interesse de todos. Pode depois indicar o texto associado ao botão que submete o questionário. Pode ainda tornar mais apelativo o inquérito. Neste caso, colocamos 2 imagens para dar um ar um pouco mais atrativo ao mesmo. Mas os questionários de avaliação não ficam por aqui. Tem ainda aqui a possibilidade de criar os questionários direcionados à avaliação do líder, ou seja, os questionários de avaliação do colaborador ao seu líder direto. E tal como na autoavaliação, este inquérito é em tudo semelhante ao anterior em termos de estrutura. Ou seja, o que muda são os dados que o compõem. Assim, a ideia é a mesma. Ou seja, basta definir o título do questionário, atribuir o seu código e começar por introduzir as diversas questões. Estas, claro, diferentes das anteriores, pois foram pensadas agora no novo contexto da avaliação do líder. E é só. Como pode ver, criar questionários com perguntas orientadas às necessidades de cada organização é muito simples. E claro, se na próxima avaliação desejar colocar outras questões, basta adicionar as mesmas ao questionário existente ou então até criar um questionário totalmente novo, pois o ritmo da mudança ou novas necessidades podem fazer com que as questões atuais já não sejam as mais adequadas ao novo contexto. E agora deve estar a perguntar-se a si mesmo: bem, tenho os questionários definidos e agora como os faço chegar às pessoas? Pois muito bem, o próximo passo é então definir os períodos de avaliação. Para isso tem disponível a funcionalidade dos períodos de avaliação. Basta indicar que quer introduzir um novo período de avaliação, aceitar ou definir um código a atribuir ao período que está a criar e em seguida escolher o tipo de avaliação. Por exemplo, pode ser a autoavaliação, logo seguido de qual o questionário que vai querer usar. Pode escolher o que criou ainda há pouco, avaliação, segundo semestre, e a seguir definir as datas de início e de fim em que o questionário vai estar disponível para preenchimento, assim como também as horas de início e de fim. Esta possibilidade é muito interessante, pois pode antecipadamente definir todos os períodos de avaliação que se vão realizar ao longo do ano. E depois é só fazer o envio dos mesmos. Mas vai ficar já a perceber como é que tudo isto é materializado. Como o questionário vai ser enviado por e-mail, deve também escolher qual o template que vai usar para o efeito, pois o software PHC permite ter vários layouts de e-mail previamente tipificados, para que possa escolher o mais adequado para cada tipo de envio.
E, por fim, escolher quais os colaboradores envolvidos. Assim deve clicar para escolher quem são. Na lista que surge, pode escolher todos, mas também pode filtrar para condicionar a escolha. Ou seja, imagine que tem autoavaliações diferenciadas por equipa. Assim poderia, por exemplo, escrever suporte e rapidamente poderia escolher só os colaboradores desta unidade. E já está. Está mesmo quase a terminar. Agora, só tem de gravar o registro, de imediato os links para o questionário são criados e agora só tem que clicar em notificar os colaboradores. Ainda aqui, pode decidir se vai fazer este envio por grupos e assim escolher quais os colaboradores abrangidos. Mas neste caso, vai mesmo enviar para toda a equipa de suporte. E agora sim, já está. Agora, cada um dos utilizadores no seu e-mail deve encontrar o dedicado à sua autoavaliação e clicar no link gerado no período de avaliação, vai parar ao questionário respectivo. E pode dar as suas respostas em conformidade. E no fim, só tem que clicar em enviar. E para finalizar, pode ainda consultar as respostas dadas pelos colaboradores, indo até ao menu e escolher a opção Resultados das avaliações. Da listagem pode escolher o inquérito de avaliações segundo semestre relativamente à resposta da Helena. E ora cá tem as respostas acabadas de lançar pela Helena. Agora, claro, poderia ter análises sobre estas questões por forma a serem geradas métricas agregadas e adequadas para retirar ilações sobre o tema. Mas ainda temos outro tipo de avaliação muito importante. Isso mesmo, a avaliação do líder ao seu colaborador direto. Para que tal aconteça, são necessários estar preenchidos alguns requisitos prévios muito simples. Ou seja, deve começar por definir as características das diversas funções que existem na empresa. Para isso, temos de ir até ao menu dedicado ao Career e clicar na opção respectiva. Podemos chamar todos os registros. Podemos, por exemplo, escolher o conhecimento técnico da função. Cada característica é composta por um conjunto de informação complementar, tal como qual o nome a atribuir à característica, qual o grupo onde esta se insere. Isto ajuda na organização, a quando da avaliação. E se a característica estiver definida como global, quer dizer que quando da criação de uma nova função, esta vai fazer parte imediata da mesma. O campo seguinte, indicador, serve para mencionar que, apesar de ser avaliada esta característica, não vai contar para a ponderação e para a média final da avaliação. Ou seja, é meramente indicativa. Ainda tem um intervalo de valores. Estes servem para definir os limites sobre os quais a característica vai ser avaliada. E pode gravar o registro. A fase seguinte é a da atribuição das características a uma determinada função. Assim pode, no menu e na área do Careers, pode escolher a opção das funções. Se consultar todas as funções, pode escolher a do professor de piano sénior e verificar quais as características que as têm associadas. Uma nota importante. Para além dos valores de referência, tem a ponderação, ou seja, o peso relativo de cada uma das características em função do cargo. Assim, um professor sénior tem uma ponderação de 3 pontos, o que faz com que os seus valores de referência finais sejam de 63 pontos. Pois a soma de todos os valores de referência a multiplicar pelo valor de ponderação obtém então o tal valor de 63 pontos. Por exemplo, se consultarmos a função de professor de piano, mas no cargo júnior, podemos observar que as características a serem avaliadas são as mesmas. No entanto, a ponderação para um professor júnior já não é de 3 pontos, mas sim de 1. Daí o resultado final de referência para um professor júnior seja de 21 pontos e não 63 pontos. E falta só mais um passo para que o líder possa fazer a sua avaliação. Ou seja, tem que indicar na ficha do colaborador que função o colaborador ocupa na empresa. Neste caso, é a de um professor de piano júnior. Agora sim, o líder pode fazer as avaliações da sua equipa, pois já tem tudo configurado. No menu, deve escolher a opção das avaliações que se encontra dentro do grupo Career. Começa por introduzir uma nova avaliação, escolhe qual o colaborador, neste caso pode ser a Helena, e de imediato surgem todas as características inerentes à sua função. Agora deve avaliar cada uma delas e, caso se justifique, até colocar no campo observações alguns comentários que julgue necessários e pertinentes. E quando tudo estiver lançado e registado, pode gravar. De imediato, o cálculo relativo à avaliação é disponibilizado, onde pode constatar que o colaborador em causa ficou acima dos valores de referência para a sua função. Agora, com este valor apurado, pode, por exemplo, indexar o mesmo para o cálculo da percentagem do aumento do vencimento ou até mesmo, por exemplo, para efeito de cálculo do prémio a atribuir ao colaborador. A motivação, o alinhamento
E o sentimento de pertença só surge com feedback sincero, objetivo e regular, para que cada colaborador sinta que faz parte de algo maior que si próprio. Para isso, a existência de uma metodologia e meios tecnológicos adequados que permitam realizar um sistema de avaliações eficaz promovem a criação de um ambiente saudável, onde todos os colaboradores sabem qual a importância da sua função e de que forma o seu contributo faz a diferença para atingir os objetivos globais da empresa.